Para os que estamos aqui, provavelmente falar sobre o ICA é desnecessário. Entretanto, essa é uma sessão que é transmitida pela televisão Senado, se não hoje, ao vivo, em seguida, em outros momentos, para todo o Brasil. Por isso, eu faço questão de aqui, mesmo que sendo do conhecimento dos senhores e senhoras, faço questão de lembrar aqui por que nós estamos aqui. Lembrando que o ICA foi fundado em 1942, tendo 70 anos em 2012, ou seja, uma instituição que já pode ser chamada de histórica no cenário das nações ibero-americanas. No Brasil, o órgão foi instalado em 1964, chegando agora aos 50 anos que nós comemoramos. O ICA é vinculado diretamente à Organização dos Estados Americanos. Apoia os 34 países membros em suas necessidades relativas à agricultura e, com essa finalidade, abrange todos os países do nosso continente. Em 1970, vários programas de cooperação internacional já haviam sido instalados e o ICA já havia se transformado em líder em termos de desenvolvimento agrícola e, o que é muito importante, líder no processo de integração nas Américas. Muito antes de todos os órgãos que nós começamos a criar depois, o ICA já está presente na luta pela integração do continente. A defesa que o Instituto fez ao longo de todo esse tempo da modernização agrícola ganhou força e transformou nossas economias. É graças ao ICA, e eu repito que eu faço questão de dizer isso porque estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Senado para todo o povo brasileiro, que graças ao ICA, por exemplo, em parte, mas em parte importante, temos a criação da Embrapa. Em princípios da década de 70, que se deu graças à colaboração desse instituto, e foi a Embrapa, graças ao ICA, que permitiu a produção agrícola brasileira crescer como nunca aconteceu antes e transformar o Brasil no que é hoje um dos grandes celeiros de alimentos para o mundo inteiro. Graças ao ICA, nós temos tido o privilégio da inovação, fazendo a competitividade em uma agricultura que, ao mesmo tempo, procura ser inclusiva e sustentável, dois aspectos nos quais o ICA também foi pioneiro. A inclusão e a sustentabilidade, que ao longo da história do nosso continente foram dois fenômenos, dois objetivos ignorados: a inclusão e a sustentabilidade. A Embrapa, é bom lembrar, como filha, em parte, do ICA, investiu maciçamente na qualificação dos seus quadros em nível internacional e contou para isso com o apoio do ICA. Só na primeira década e meia de existência, 3.000 pesquisadores brasileiros foram treinados internacionalmente, contando com o apoio do ICA. Hoje, a maior parte dos quadros da Embrapa é composta de pós-graduados, doutores. Em suma, o desenvolvimento tecnológico está indissoluvelmente vinculado à cooperação internacional. O que nós somos hoje na agricultura, quando a gente viaja e vê o sucesso do agronegócio brasileiro, decorre da inovação tecnológica. A inovação tecnológica decorre dessa cooperação internacional. A cooperação internacional na agricultura tem tudo a ver com o ICA. A Embrapa tem como parte de sua cultura institucional colaborar em nível internacional, portanto, faz parte dessa grande família de entidades sobre o guarda-chuva do ICA, trabalhando na missão do ICA em âmbito internacional, que visa prover cooperação técnica, inovação e conhecimento especializado para o desenvolvimento competitivo, sustentável e inclusivo da agricultura nas Américas. Para tanto, o ICA tem tido como objetivos estratégicos: 1, melhorar a produtividade e a competitividade do setor agrícola. 2, elevar a contribuição da agricultura para o desenvolvimento rural e a promoção do bem-estar no campo.
3. Melhorar a capacidade da agricultura para mitigar e promover a adaptação das populações rurais aos efeitos das mudanças climáticas e também das mudanças sociais que ocorrem quando a inovação técnica chega na hora de produzir, muitas vezes desviando a necessidade de mão de obra que é substituída por melhoria tecnológica, criando um grande problema que vem do efeito positivo do progresso, que é como incluir as populações que ficariam desplaçadas, como se costuma dizer. 4. Melhorar a contribuição da agricultura para a segurança alimentar. Fenômeno também novo nos objetivos, porque ao longo de séculos, o êxito da agricultura na América, especialmente do Latina, não significava a sustentabilidade na segurança alimentar. Esse é um fenômeno recente. Durante décadas e séculos, a agricultura tinha êxito para exportar, deixando a fome dentro do continente. Nós exportávamos e não comíamos. A Embrapa, e aqui eu faço questão de citar a FAO, como a grande entidade hoje mundial da segurança alimentar, tem trazido essa dimensão da segurança alimentar, da inclusão, da sustentabilidade. Porque outro ponto que nossa agricultura não se preocupou foi com a sustentabilidade. Ao longo de séculos, nós tiramos florestas para produzir bens que eram exportados e alimentavam aqui dentro e destruíam nossas florestas. Hoje, embora ainda não cheguemos ao ponto que nos satisfaz de sustentabilidade, pelo menos já há uma preocupação com esse fato e deve-se, em grande parte, à FAO, ao ICA. Dos vários projetos do ICA, posso destacar o de gestão de recursos hídricos no Programa de Desenvolvimento do Setor Água, realizado em conjunto com a ANA, Agência Nacional de Águas, o Ministério das Ciências, das Cidades e o Ministério da Integração. Esse, eu creio que será cada vez mais um setor de importância que o ICA vai nos ajudar. E a FAO também, com seu projeto de estudos de controle da desertificação. E dessa semana, as Nações Unidas fez um estudo falando do risco que nós temos da desertificação no Nordeste brasileiro. E nós somos tão viciados num progresso irresponsável que, ao ler essa notícia, eu pensei, deve ter gente comemorando a desertificação, dizendo que lá a gente vai fazer 2 ou 3 Las Vegas e substituir a floresta por cassinos. Hoje surge a consciência de que é preciso impedir a tragédia ecológica. Esse programa da gestão de recursos hídricos envolve uma cifra impressionante. São 150 milhões aplicados com o objetivo de melhorar o planejamento e a gestão em uma abordagem integrada de modo a compreender saneamento básico, consolidação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil, bem como a implementação de planejamento integrado de recursos hídricos em bacias hidrográficas. Além desse programa de gestão de recursos hídricos, destaco, pela sua importância, o ICA envolvido em projetos ligados à extensão agrícola, à pesquisa agropecuária, ao desenvolvimento regional e à formação de pessoal treinado tanto para a academia quanto para o campo. Se nesses 50 anos o ICA tem sido fundamental para o desenvolvimento da agricultura brasileira, o próprio Instituto sabe que o futuro reserva novos desafios que ele, o Instituto, o ICA, se pôs para ele próprio. Alguns desses eu próprio tenho participado aqui no Senado. Em primeiro lugar, faz parte desses desafios intensificar a internacionalização do conhecimento construído no Brasil. Hoje, o país é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e é valioso compartilhar o conhecimento adquirido, especialmente porque existe a perspectiva de aumento das necessidades mundiais de alimentos. O ICA nos trouxe apoio para criarmos a Embrapa e revolucionarmos a agricultura brasileira. É um desafio do ICA levar o que a Embrapa fez para que outros países possam também fazer suas revoluções. Nesse sentido, já são vários exemplos de cooperação sul-sul graças ao ICA.
entre o Brasil e países amigos, como Haiti, El Salvador e Paraguai. Em segundo lugar, segundo desafio, a descentralização das atividades do ICA, ou seja, a intensificação do relacionamento com os governos estaduais. Já há projetos em andamento com esse objetivo e outros estão em negociação. Além disso, é de destacar também a cooperação com governos municipais. Em terceiro lugar, terceiro desafio, o ICA se vê com a atuação mais proativa em relação à sociedade, ou seja, aumentando a sua interação com organizações não governamentais, com o poder legislativo, com o setor privado e com a imprensa. Em quarto desafio, o ICA se impõe o desafio da competitividade, ou seja, incorporar novas tecnologias fundamentais para o campo, para que o campo permaneça competitivo em termos internacionais, ao mesmo tempo em que assegure que esses avanços técnicos e científicos sejam compartilhados entre os pequenos produtores. Finalmente, um quinto desafio, o ICA vê como essencial o desenvolvimento social, isso é, a implementação de ações que atendam ao agricultor familiar, ao pequeno agricultor, de modo a assegurar que o tecido social do campo não seja destruído pelo crescimento econômico nem pelo avanço técnico. Enfim, hoje o ICA está envolvido em mais de 30 projetos no Brasil e age de maneira decisiva para que o campo brasileiro se fortaleça em termos de desenvolvimento e inovação, ao mesmo tempo que se conservam os recursos naturais. O ICA completa seus 50 anos de presença no Brasil, período durante o qual colaborou e continua a colaborar para que nosso país se consolidasse como um dos celeiros agrícolas do planeta. Além disso, essa experiência acumulada nos permitiu também dar passo importante em termos de redução das desigualdades e, o que é especialmente importante no atual cenário climático, criar mecanismos que busquem, eu diria, e promovam o desenvolvimento sustentável. Eu creio que essas razões justificam que o Senado esteja aqui fazendo essa homenagem e essa prova de gratidão da nação brasileira ao ICA. Nos últimos 2 anos, é bom lembrar, o ICA vem concentrando seus esforços de cooperação na implementação do projeto, abro aspas, repensando o conceito de ruralidade no Brasil, implicações para as políticas públicas. Inclusive, essa iniciativa foi objeto de 2 sessões na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que eu tive o prazer de participar junto com o nosso amigo Otero. A primeira dessas 2 teve como propósito discutir o escopo do projeto, em especial seus objetivos e as relações com a realidade contemporânea do mundo rural brasileiro. Na segunda sessão, foram apresentados os resultados do projeto especial, a proposta de tipologia dos espaços rurais no Brasil. O objetivo principal do projeto. Essa iniciativa, que aborda o rural brasileiro como uma forma territorial de vida social e que o rural contemporâneo se constitui em espaço de vida, de produção e de estreita relação com o meio ambiente, demonstra claramente a necessidade de ampliar o debate sobre o papel que pode cumprir o meio rural no desenvolvimento nacional. São razões suficientes, mais que suficientes, para estarmos aqui hoje nessa homenagem ao ICA. E quero dizer que o Senado brasileiro, ao fazer essa homenagem ao ICA, recebe uma homenagem nós próprios de estarmos associados ao ICA. Viva esse grande instituto brasileiro que tanto serviço tem prestado e viva os próximos 50 anos dele no Brasil e mais os 70 anos dele em todo o continente. Muito obrigado a todos vocês, ao longo de diversas gerações que fizeram o ICA.